Rádio Sagres 730 entra em contato com o Catar, o país da Copa de 2022. Lá está um ídolo do torcedor esmeraldino, Rodrigo Barbosa Tabata, hoje com 39 anos e que brilhou com a camisa esmeraldina nas temporadas 2004-2005. Não chegou a conquistar um título porque aqui tinha o craque de Catalão e o Vila Nova que acabaram estragando aí, né, esse objetivo. Mas ele fez parte de um time responsável pela melhor campanha de todos os tempos do Goiás no Campeonato Brasileiro. Um time que colocou, né, o Goiás na Copa Libertadores da América. Estou falando daquele time de 2005 comandado pelo técnico Geninho. Tudo bem com você, Tabata? Um grande abraço. O prazer é todo meu falar com você. É verdade, foram 2 anos maravilhosos aí no Goiás, anos inesquecíveis, que eu tenho muito orgulho de ter passado essas temporadas aí. Tem saudade aqui de Goiânia? Na verdade, eu moro em Goiânia, né? A família da minha esposa são todos aí do estado de Goiás, são de Séries. E então a gente mora aí em Goiânia, né? Nós temos a nossa casa em Goiânia. Mas você vem constantemente aqui para o estado? Como é que é a sua rotina? Quando você tem férias por aí, você consegue se organizar para vir para o Brasil, para Goiânia? Sim, todos os anos, né? Quando termina a temporada, a gente regressa ao Brasil para passar as férias. E a gente divide o meu tempo entre aí Goiânia, né, e passo alguns dias no interior de São Paulo, que é a casa dos meus pais. Você é de Araçatuba, né? A cidade onde eu nasci era Araçatuba, mas na verdade eu sou de uma cidadezinha que se chama Nova Lusitânia, onde meus pais residem e onde eu fui criado, né? E aí, de lá você deu os primeiros passos para o futebol, você se profissionalizou no Paulista de Jundiaí. Exatamente. Em 99 eu já fazia parte do elenco profissional. Toda a minha categoria de base foi no Paulista de Jundiaí, né? Eu fui para lá, tinha apenas 14 anos ainda e passei todo o processo da base lá no Paulista de Jundiaí. E antes de chegar ao Goiás, eu peguei aqui um pouquinho da sua carreira, você girou bastante, teve no América de Natal, teve na Campinense, teve em outros clubes, e aí recebeu a ligação para vir para o Goiás. Como é que foi esse contato? Quem te procurou? O que você sabia do Goiás na época? Bom, na verdade, eu estava fazendo uma boa campanha na Série C, né, pelo Campinense, e através de um empresário, ele me ofereceu 2 propostas, uma para ir para o São Paulo e a outra para o Goiás. E então eu decidi ir para o Goiás, porque sabia que o Goiás era uma equipe grande, uma equipe que revelava muitos jogadores, todos os anos grandes jogadores apareciam no cenário nacional e mundial, e eu decidi ir para o Goiás, sabia que era uma grande equipe, então acho que Deus me abençoou e foi a escolha correta. E aqui no Goiás jogou com grandes jogadores importantes para a história do clube, Arley, Paulo Baier, Jadilson, André Leone, Danilo Portugal, grande Danilo Portugal, volante, o Souza, atacante, fazia muitos gols, o Rony, gol, sim. Dodô, né, o artilheiro dos gols bonitos, Alex Exato. Dias, né, rapaz, essa dupla, né, era bem afinada, Alex Dias e Rodrigo Tabata. Josué, você chegou a pegar o Josué aqui ainda, né? Josué também, tive o prazer de jogar com ele. Tinha o Leandro, aquele atacante, né, que jogou Leandro, no Corinthians, atacante. né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do Goiás, mas deixa eu falar um pouquinho. Na sequência do Goiás você vai para o Santos. E lá, a exemplo daqui, você se destacou, foi para o futebol turco, atuou em 2 clubes, um deles o Besiktas, né? E aí o mundo árabe abriu as portas para você e você está aí há 12 anos no Catar, completamente adaptado. Muito adaptado, muito feliz aqui, eu e toda a minha família. A gente ama esse país, né? E a gente está muito feliz aqui. Na verdade, são 10 anos, né? Que a gente está aqui no Catar. 12 anos que nós saímos do Brasil.
E me conta um negócio, Tabata, você é casado, tem filhos aí? Filhos que nasceram aí em Goiânia, em São Paulo? Eu sou casado, minha esposa é do estado de Goiás, né, lá de Séries. Comedora de piqui. Eu já me considero goiano também. Igual piquezinho, a pamonha não pode faltar, né? Franguinho caipira. E eu tenho dois filhos, um menino que tem 9 anos, né? Nasceu na Turquia, o Francisco, e a minha filha Valentina, que vai fazer 6 anos agora esse mês, no final do mês, nasceu aqui em Doha. O garoto joga bola? Ah, tá, ele gosta, a gente incentiva ele, né? Eu incentivo ele a praticar esporte. Todos os esportes que é possível que eu possa colocar ele, que eu acho que o esporte é um caminho interessante de se seguir, né? Então, eu tento incentivar ele, mas não coloco muita pressão nele para que ele se torne um jogador, né? Mas ele gosta e eu vou incentivando. Você está atuando no Al Rayyan. Exato, Al Rayyan. Além de você, algum outro brasileiro? Não, hoje brasileiro só na comissão técnica, né? Que tem um massagista que já está aqui também há 35 anos, e tem o garoto Yuri, que é analista de desempenho, também já está aqui um bom tempo. São os brasileiros. E o treinador de goleiro também, que é o Neneca, inclusive ele também é daí de Goiânia, já tem muitos anos que está aqui. Grande Neneca, né? Lembramos dele sim. Foi goleiro por aqui. Oi. E aí no Catar hoje, quem são os principais jogadores brasileiros que estão aí na liga? Ó, tem o Kaique, né, que esteve aí Goiás. no Goiás, que está no Qatar Clube. Tem o Luca, que destacou-se na Ponte Preta, depois foi para o Corinthians. Ele jogou aqui comigo ano passado e voltou agora para o outro clube aqui, o Alcor. Assim, que eu estou lembrando agora de cabeça, são esses. Como é que é o calendário aí no Catar, Tabata? Vocês têm, fazendo uma comparação com o nosso aqui, vocês têm o campeonato do Catar, tem a Copa do Catar, existe alguma outra competição? O campeonato estilo o campeonato europeu, né? Em termos das datas, né? Calendário. Então tem o calendário. E tem a Liga do Catar, né? E são duas copas que são as mais importantes, que é a Copa do Catar, que são os 4 primeiros colocados que terminam a liga, joga o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro e faz a final. E a Copa mais importante, que é a Copa do Rei, a Copa do Emir. E esse ano eles fizeram, antes entrava aí quartas de final, semifinal e final. Agora eles fizeram uma antes, né, para dar mais oportunidade para os times de segunda divisão também participar. E essa é a Copa mais importante. E também os 2 primeiros colocados da Liga disputam a Champions League Asiática, que é uma competição bem mais forte e é muito boa de jogar. Que dá vaga para o Mundial de Clubes, né, na sequência. Exatamente, exatamente. Quantos clubes tem a primeira divisão? Existem rebaixamentos? Quantos times rebaixam? São 12 clubes na primeira divisão. São 2 que caem e 2 que sobem, né? Mas o último cai direto. O penúltimo faz ainda uma repescagem com o segundo, que provavelmente seria que estava para subir, né? Então tem ainda a chance aí o penúltimo colocar de se salvar ainda no último minuto. A gente está falando um pouquinho sobre o Catar com o Rodrigo Tabata, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Goiás, para a gente entender um pouquinho, né, de como as coisas funcionam no esporte no país da Copa do Mundo. Por aí está tudo parado nesse período de pandemia. Como é que o Catar, né, ele enfrentou a pandemia, né? Tivemos muitas mortes por aí. Qual é o cenário nesse momento?
Não, agora já começou a reabrir, né? Shoppings, os maiores shoppings já estão abertos, lógico que com todas as precauções, né? Distanciamento, essas coisas, mas eu acredito que o país lidou muito bem, tiveram poucas mortes, bastante pessoas que foram recuperadas, né? Ainda existe todos os dias ainda novos casos, mas está bem controlado, já o comércio de rua está funcionando, então tá bem tranquilo, eu acredito. E o futebol parou, tá voltando, vai voltar? No final da temporada parou e tivemos aí umas 3 semanas de férias. Agora, há 4 dias atrás, nós voltamos, né? Voltou, e fizemos os testes, todos os clubes fizeram os testes, e agora a gente está no hotel, em quarentena, que provavelmente vão ficar por 2 semanas. A gente só sai do hotel para ir para o treino, cada um em um quarto, trancado, não pode sair nem no corredor, com todas as precauções para que possa voltar no próximo mês já a disputar os 5 jogos finais que ficou faltando para terminar a liga da última temporada. Isso sim é uma concentração, né, Tabata? Aqui tá bem concentrado, viu, rapaz? Tá bem. É difícil, mas a gente tem que entender e com certeza, se Deus quiser, vai passar e vai voltar. O mais importante é que a gente está voltando a fazer o que a gente gosta, né? Voltando a treinar e logo volta os jogos. O futebol deu um boom aí depois que a Copa ficou definida para ser sediada no Catar. Como é que está a preparação do país aí? A gente acompanha, claro, o noticiário. Todo mês um estádio está ficando pronto. Como é que está o país aí respirando a expectativa da Copa de 2022? Acho que o país está vivendo já a Copa do Mundo, né? O país praticamente foi construído para receber essa Copa do Mundo, né? Eu sou muito suspeito a falar, eu acho que eu sempre digo isso, quem tiver o privilégio de vir aqui participar dessa Copa será uma experiência incrível e com certeza vai ficar marcado na história essa Copa, né? Como você disse, agora já são 6 estádios que já estão prontos. Há 2, 3 dias atrás foi inaugurado mais um dos estádios que vai ser para a Copa e já tem 2 prontos que só falta inaugurar, que é o estádio do meu time e o outro lá do Alcor, que é incrível também, todos os estádios são espetacular e o país está cada vez ficando mais lindo para receber a Copa do Mundo. A gente aqui do Brasil tem essa impressão. É importante perguntar para você que está aí, né? O Catar, e aí a gente pode falar da Arábia, dos Emirados, de outros países aí próximos. Quem vai para aí ganha muito dinheiro, Tabata, com o futebol? Sim, é bem valorizado, né? Aqui em relação ao futebol e também todas as outras profissões, né? Porque como aqui a população é pequena, necessita-se de mão de obra de fora, então todas as profissões, não só do futebol, são bem valorizadas. Você se arrepende de... Acho que não, porque você está aí há 10 anos, né? Faria tudo de novo. Com certeza, se eu soubesse, teria vindo antes. Do Goiás direto pro Catar. Do Goiás, teria vindo direto para cá. Não que não tenha sido bom a passagem pela Turquia, lá o Francisco nasceu, você também foi ídolo, né, lá pelo Santos, né? É porque realmente é uma realidade. Olha, a Sagres 730 deve estar no Catar, está se organizando para viajar para o Catar. O problema é a hospedagem. Nós vamos com 10 profissionais. Você arruma um espaço na casa aí pra gente? Não, serão todos bem-vindos aqui, pô. A gente arruma um espacinho aí, não tem problema não. Você vai estar na Copa, mesmo se voltar para o Brasil, você já está se garantindo, comprando, vai comprar ingressos.
Não, com certeza, nós vamos participar de toda maneira, nós estaremos aqui. Até porque nós também, na realidade, nós moramos aqui e moramos em Goiânia, né? Então a gente tem casa aqui e a gente vai ficar por aqui. Que legal, legal. E seus investimentos são feitos em São Paulo, em Goiânia? Você também está fazendo investimentos aí? Sim, aqui também e aí em Goiás também. O que é que tem de diferente em relação ao dia a dia de um jogador no Catar com um jogador aqui do futebol brasileiro? Em relação a treinamentos, aí também só se treina à noite, só se joga à noite, é muito calor. Como é que é a dinâmica? Treina pouco aí? Não, na verdade, geralmente os treinos são mais à noite, né? Até por conta do calor. Nesse período agora, principalmente, até final de agosto, ali, começo de outubro, ainda vai estar bastante calor, então os treinos são à noite. Então, geralmente, nós treinamos à noite e são sessões normais, treinos fortes, bem puxados, né? Até porque a maioria dos profissionais que vêm aqui vem de fora e sempre de nome e de muita qualidade, então os treinos são fortes. Eu acredito que a diferença é que os jogos aqui são só uma vez por semana, a não ser quando chega no final da temporada que acumula Champions League, né? Mas não são todos os times que estão na Champions League, que jogam 2 jogos por semana e tem as viagens para outros países e coincide também com a Copa do Catar e a Copa do Rei logo em seguida, que às vezes ocasiona 2 jogos por semana, mas durante todo o ano é um jogo por semana, assim, então é bem tranquilo, dá para trabalhar bem, treinar bem e chegar bem para o jogo. Quem foram os grandes nomes do futebol mundial que tiveram aí no Catar nas últimas temporadas? Quais que você teve a oportunidade de enfrentar e jogar ao lado? Bom, agora o último, né, que a temporada passada é, virou treinador do time que ele estava, que era o Al Saad, que é o Xavi Hernandes, o lendário Barcelona aí, jogou muitos anos no Barcelona. Joga fácil? E eu, demais, demais, joguei contra ele, é demais, muita qualidade, não é à toa que jogou todos esses anos, capitão do Barcelona, né? E eu, quando estava no Al Saad, que eu passei uma temporada no Al Saad, eu tive o prazer de jogar com o Raul. O Raul jogou no Real Madrid. E aqui no Al Rayyan também eu tive a oportunidade de jogar com o Nilmar, que é um dos grandes jogadores brasileiros. Grande Neymar, jogou no Corinthians, jogou no Internacional, jogou na seleção brasileira. Rapaz, 39 anos, ainda tem muita lenha para queimar, Tabata? Eu me cuido bem, né? Assim, graças a Deus nunca tive nenhuma lesão grave. Então eu acredito, né? Eu tenho ainda essa vontade de treinar, né? De fazer cada dia melhor. Então eu acredito que ainda eu possa jogar mais alguns anos. Você deu uma entrevista essa semana para o Transfer Foot, né? Um projeto legal aí sobre futebol com jovens talentos que estão iniciando aí nesse caminho, e a eles você deu uma declaração interessante e eu faço essa pergunta a você. Você tem interesse de voltar ao futebol brasileiro, de jogar no Goiás Esporte Clube? Não, na verdade, não assim o interesse de voltar ao futebol brasileiro, mas quando eu saí do Goiás, o meu sonho era encerrar a carreira no Goiás, né? Por todo o carinho que eu tenho pelo clube, sou torcedor do Goiás, né? Então era um sonho, mas o tempo vai passando, né? Então vai ficando mais difícil, esse sonho vai ficando mais distante, mas praticamente impossível isso, porque cada ano eu vou renovando o contrato aqui, vou ficando, então a gente não pode abrir mão dessas coisas e minha família está muito feliz aqui. Era um sonho só quando eu saí do Goiás, mas eu vejo que agora está meio distante. Mas eu continuo acompanhando o Goiás, torcendo aí, acompanho todos os dias. Olha, o Goiás está vendendo aí para grandes ídolos
E eles estão entrando aí nessa campanha. O Tolói comprou, tá vendendo umas cadeiras lá no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha, né? Certamente o Tabata vai ter lá uma cadeira, né, nessa nova fase do estádio Ailê Pinheiro, que tá ficando muito bonito, viu, Tabata? Eu sei, eu vi o projeto, um projeto lindo. Acho que coloca o Goiás num patamar ainda mais elevado. E com certeza, na verdade, já adquirimos a cadeira, mas essa cadeira é uma homenagem póstuma a uma prima nossa, né, que veio a falecer no mês passado, e ela é torcedora do Goiás, fanática, né, e a gente resolveu... Qual o nome dela? É Indira. E nós resolvemos fazer essa homenagem para ela, então, com certeza, nós estaremos representados lá, vai estar a fotinha dela, o nome dela lá na cadeira, já está tudo certo. Que legal, que legal. Você tem contrato aí no Catar até quando? Então, meu contrato termina agora, final do mês, né, dia 30, mas a gente já está bem avançado aí as conversas, assim, na verdade só falta assinar por mais uma temporada. E também tem algumas outras coisas aqui mesmo no Catar, né? Pela minha história aqui, então sempre surgem novas oportunidades, mas prefiro, né, continuar no time que eu estou. Estamos conversando com o Rodrigo Tabata, ele está lá no Catar, com o nome consolidado lá no país, que vai ser sede da Copa do Mundo aos 39 anos. Deu uma deixa aí, né? Sonha encerrar a carreira no Goiás Esporte Clube, é um sonho lá de trás, né? Ele que defendeu o Goiás em 2004 e 2005. Samurai Rodrigo Tabata, né? Hoje você tá com, tô vendo aqui, você tá com o cabelo curtinho, né? Ele não tá amarrado não, né? Não, tá não, o cabelo tá curto, foi cortando, mas agora com essa quarentena já voltou a crescer de novo. Eu achei que o Edson Gaúcho era o técnico aí. Não, na verdade, se fosse ele, a galera ia estar todo mundo com o cabelo cortadinho, ninguém podia usar brinco, ninguém podia falar o celular nas concentrações, ia ser bem complicado. Edson Gaúcho trabalhou no Goiás em 2005, logo que termina o Campeonato Goiano, ele é campeão com o Vila, vai para o Goiás, né? E ele é um técnico com alguns métodos, né, bem rígidos em relação ao corte de cabelo, uso de celular, né? E ele bateu de frente com muitos jogadores lá no Goiás. Esses dias entrevistamos ele aqui, né? E ele lembrou da sua qualidade técnica, fez elogios a você como atleta e lembrou desse episódio aí em que tinha essa questão do cabelo, você tinha um cabelo comprido. Você chegou a cortar o cabelo? Então, na verdade, surgiu todo esse probleminha aí, e ele estava pressionando muito para cortar o cabelo, e eu falei que não ia cortar e bati o pé. Só que aí eu fui no salão lá e falei com o cabeleireiro para ele ver o que ele podia fazer sem cortar. E o cara meteu um spray no meu cabelo e o meu cabelo murchou, ficou curto, assim, ficou mais curto, né? Não parecia que estava grande. No outro dia eu apareci lá para treinar de manhã e ele estava todo contente. É isso aí, rapaz, cortou o cabelo. Começamos a treinar, rapaz, solzão das 9 da manhã aí em Goiânia. O spray acho que começou a sair, o sol suando pra caramba, e foi o cabelo, o cabelo espichou mesmo, rapaz, ele ficou bravo comigo, hein? Ele ficou bravo. Nossa senhora, foi? São histórias engraçadas da bola aí, certamente você tem várias. No Goiás você trabalhou com Edson Gaúcho, você trabalhou com Péricles Chamusca, com Celso Rotti e trabalhou com o Geninho, né? A fase com o Geninho e o Ivo Wortmann também teve um período. Desses 5, o Geninho foi o técnico em que você teve onde você jogou mais, você conseguiu apresentar com mais qualidade o seu futebol? Eu acredito que com o Celso Rotti e o Geninho foram os 2 anos, né? Com o Celso a gente ficou em 6º lugar no Brasileiro,
Aquela época não era tão valorizado assim o sexto lugar. Hoje em dia você vê Hoje os era clubes grandes Libertadores. aí. Então, hoje em dia você vê os clubes grandes brigando para estar em quinto, sexto, né? E em 2004 nós terminamos em sexto e foi uma temporada boa. E era um time muito bom os 2 anos, 2004, 2005. Para mim foi muito bom ter tido o prazer de participar desses dois grupos. Em 2005, quando o Goiás faz a melhor campanha na história dos campeonatos brasileiros, ele começa mal. O Edson Gaúcho era o técnico ali no início, o time não engrenava, vieram algumas derrotas em casa, culminou naquela derrota para o Brasiliense no Serra Dourada. O Brasiliense tinha o Marcelinho, tinha o Vampeta, tinha um time pesado, experiente, venceu o Goiás, o Edson Gaúcho foi desligado, veio o Geninho, o time, né, teve um crescimento gigante, né? O que você lembra desse período, a saída do Edson, a chegada do Geninho, e se essa mudança foi determinante para o Goiás chegar à terceira posição? Bom, assim, na verdade, o que eu me lembro e que a gente começou até bem o campeonato. Inclusive, nas 2 derrotas que nós tivemos em casa, que era com o Edson Gaúcho ainda, nós perdemos para o Brasiliense e em seguida perdemos para o Inter de Porto Alegre. E a gente estava ali entre os primeiros. Só que aí foi logo, essas semanas que antecederam, foi logo quando começou esses probleminhas aí, que para eu cortar o cabelo, e depois o Bayer saiu em defesa me defendendo, e ele já ficou um pouquinho meio chateado, né, com o Bayer. Então foram os 2 jogos e aí deu todo esse atrito e coincidiu de a gente ser derrotado em casa, né, os 2 jogos. Se eu não estiver enganado, eu acredito que se nós tivéssemos ganhado esses 2 jogos, estaríamos em primeiro no Brasileiro. E foi quando teve as 2 derrotas, deu uma caída, foi quando chegou o Geninho, e aí o time engrenou, entendemos muito rápido a filosofia do Geninho, e as coisas aconteceram muito boa para nós. O time estava encaixado, né? Tinha o Arley que segurava tudo ali atrás, Jadilson muito bem na lateral esquerda, tinha aquela dobradinha, Kleber Goiano e Paulo Baia. O Paulo Baia era um falso lateral, né? Agora a defesa Exato. tinha quem? Tinha Aldo, André Leone, André Dias, né? Danilo André Dias, Portugal, você. Júlio Santos, né? Josué também, não, Josué Não, em já 2005 ele tinha, não tava não. já tinha saído. O Kleber Goiano, né, que fazia essa cobertura aí. Souza no Eu, ataque. Souza no ataque. Era um time respeitado. A gente lembra também do Rony, do Dodô, né? Quem foi seu Isso. principal amigo, principal companheiro no período de Goiás? Na verdade, o Alex Dias, né, que acabou a gente tendo uma amizade boa, a gente tinha uma relação com todo mundo bem, o Paulo Baier também, um amigão aí, até hoje a gente mantém contato. Era um time muito bom, era um time que jogava fácil. Os outros times, principalmente quando ia jogar aí no Serra Dourada, eles respeitavam muita gente. O Goiás sempre foi muito temido no Serra Dourada. O Edson Rodrigues, grande narrador aqui do futebol goiano, né, o melhor locutor esportivo do Brasil, quando ele vai falar assim sobre os mais belos gols que ele narrou na história, ele lembra de alguns gols importantes, de títulos, mas ele lembra de um gol seu que não foi um gol de título, o campeonato era de pontos corridos, mas ele descreveu muito bem esse gol. Vou até veiculá-lo aqui, esse gol do Rodrigo Tabata. Olha aqui, olha a narração do Edson Rodrigues. E foi um gol, Tabata, contra o Atlético Mineiro. Você vai se lembrar disso. Você pegou a bola, Eu acho que carregou. No último minuto. Exatamente. Foi um golaço. Esse gol foi assim, foi um gol bonito,
mas assim, pela importância do jogo e pela circunstância do jogo, eu acho que esse gol também ficou marcado para mim. Eu não esqueço nunca desse gol. E me conta um negócio, Rodrigo, para a gente caminhar para o encerramento aqui desse bate-papo interessante. O torcedor do Goiás vai matando saudade aí do samurai que brilhou em 2004, 2005 com a camisa esmeraldina. Quando você vem a Goiânia, ou mesmo daí, você tem contato com algum dirigente, com algum funcionário antigo do Goiás? Tem relacionamento com o seu Ailê Pinheiro ainda? O seu Ailê, até brinco com ele, né? Chamo ele de vovô Ailê. Tenho um grande carinho por ele, um grande respeito. É uma pessoa que sempre me ajudou, né? Ele, o Ailezinho, o Edminho também, todos da família ali que sempre me trataram muito bem, como se fizesse parte da família deles e sempre me ajudaram, me colocando na direção correta. E eu sou muito grato a eles. E sempre que eu posso, que eu estou em Goiânia, eu vou visitá-los, visito o Goiás, vou aos jogos, né? Vou assistir os jogos, até mesmo quando estava na segunda divisão, eu fui assistir um jogo quando eu estava aí de férias e quando voltou a primeira também, na vitória contra a Chapecoense lá no Serra, 3-1, eu estava lá assistindo o jogo. E hoje quando você vê o futebol goiano assim, na sua época o Atlético ainda não tinha ressurgido, né? Certamente acompanhando de longe, você está vendo que o Atlético hoje, pelo menos nas 4 linhas, é o grande adversário do Goiás. Está na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou vários títulos aí entre 2005 e agora 2018, mas a rivalidade da torcida ela é maior com o Vila Nova, né? Na sua época, o que você lembra dessa rivalidade com o Atlético, com o Vila Nova? Como você disse, né? A rivalidade maior é com o Vila. Até tem alguns familiares da minha esposa que são Vila, a gente sempre tá brincando aí, sempre está apunhando aí um outro aí, soltando umas piadinhas, mas a rivalidade desde essa época maior era com o Vila. Mas eu fico feliz também com o Atlético nesse crescimento que teve nos últimos anos, né? E não só o Atlético, como os outros clubes goiano, eu acho que para o futebol goiano quanto mais clubes está aí na primeira divisão ou na Série B, eu acho melhor que vai desenvolver mais ainda o futebol goiano. Tabata, você jogou na seleção do Catar, né? E Isso. foi antes da Copa de 2018. Nesse momento você vem sendo convocado ou não? Já acabou, já terminou o ciclo na seleção? Exato. A gente, na verdade, foi um projeto que foi feito, né, para 2018, que a ideia deles era que o Catar classificasse para a Copa da Rússia já, para que a seleção tivesse essa bagagem já de disputar uma Copa do Mundo, porque na 2022 será aqui no Catar, né? Então, para os jogadores já ter essa vivência de Copa do Mundo, essa experiência e chegar com um pouquinho mais de bagagem. Então, infelizmente, não deu certo, a gente não conseguiu a classificação, chegamos próximo, mas não deu. E depois disso, agora eles já estão, já desde o ano passado, né, já estão dando mais oportunidade para os garotos, para os mais jovens, para que eles possam estar pegando experiência e chegar em 2022 e tentar fazer uma boa Copa. Além do futebol, qual que é o outro esporte aí forte no Catar? Olha, os outros esportes aqui é a corrida de camelo, né, que é bem tradicional deles aqui há muitos anos, que é bem tradicional mesmo. Eles gostam também da corrida de cavalo, né, eles acompanham muito. E todos os esportes aqui eles gostam muito de esportes. Então aqui tem todos os tipos de esportes, mas além do futebol, eu acredito que a corrida de camelo e a de cavalo são as que mais são tradicionais. Tabata, obrigado por atender aqui a 730, a Rádio Sagres.
A gente sempre teve, sempre vai continuar tendo um carinho muito especial por você e o reconhecimento, né, do seu futebol apresentado pelo Goiás, aqui no Goiás Esporte Clube. Eu queria que você terminasse a entrevista mandando uma mensagem especial para o torcedor esmeraldino, que ainda de repente alimenta o sonho de ver você vestindo a camisa do Goiás Esporte Clube. Eu que agradeço, né, por esse bate-papo, e lembrar de tantas coisas positivas e bonitas que eu vivi no Goiás. Tenho um carinho muito especial pelo Goiás, sou torcedor do Goiás, acompanho tudo aqui e vou seguir torcendo. E eu gostaria também de mandar um abraço especial para o meu compadre Maurício Neto, que ele é ouvinte aí da 730. Todos os dias ele está acompanhando, me passa as informações de bastidores aí, porque ele acompanha todos os dias a 730. Maurício Neto, meu compadre. E torce para quem, o Maurício? Rapaz, ele fala que é torcedor do Goiás, mas ele gosta tanto de futebol que quando o Goiás não joga, ele vai assistir o jogo do Atlético, ele vai assistir o jogo do Vila, e eu fico brincando com ele, que ele tem que definir qual é o time que ele torce, né? Mas diz ele que é torcedor do Goiás. Torcedor do futebol goiano. É verdade. Ele é mesmo, viu? Abraço pro seu compadre aí. Muito obrigado por nos atender, Rodrigo. E sorte aí que você continue brilhando no futebol, porque você, pelo que a gente tá vendo, tá sequinho aí. Tem lenha pra queimar. Eu agradeço e, se Deus quiser, vou continuar jogando aí mais uns 3 anos. Quero bater o recorde do Zé Roberto.